senhores, estou de volta aqui com vocês agora com a revisão da nossa aula 4. Estão preparados? Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para vocês que vocês peguem aí os seus celulares, seus computadores. Na hora que você for ali assistir uma aulinha da professora, fiquei em dúvida, deixa um recadinho para mim. Ou ainda, professora, dá um oi para mim. Escreve lá seu nome, a sua escola, que eu vou dar um oi muito especial para você, tá bom? Então deixa um recadinho no YouTube, deixa o seu joinha, ou ainda mande um recadinho pela sua professora presencial, que eu vou gostar muito de ver você, conhecer você, ouvir a sua voz, tá bom? Então, vamos olhar a nossa revisão da aula. Na aula 4, nós falamos dos pronombres. Os pronombres que eles vão possuir inúmeras funções sintáticas e eles estão divididos em várias subclasses dentro da gramática da língua espanhola, assim como na língua portuguesa. Eles são classes de palavras, assim como adjetivos, advérbios e numerais. O nome, por si só, já fala, né? Vem do latim pronomen, que significa pro, no lugar de, e nomen, do nome. Tem a sua função gramatical de substituir um nome. Eles são divididos ali em várias subclasses e nós estudamos 4 classes hoje. Los personales, que são los personales pronombres sujeto y pronombres átonos. Los sujetos, yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Já os do caso oblíquo, que são os átonos, temos me, te, lo, la, lo, les, se, nos, os, los e ses. Les e ses, certo? Me, te, lo, la, lo, le, se, nos, os, los, les e se. Parece que eu estou cantando um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né, gente? Pareceu. E eles são usados ali junto com o verbo. Ele vai necessitar do auxílio do verbo, ele vai necessitar do verbo junto com ele para poder formar uma unidade acentual, ou seja, ele formar um significado. E esses verbos são chamados de verbos pronominais, porque eles vêm junto com o pronome. Por exemplo, acostar-se, que é dormir-se, deitar-se. Eu me acuesto, tu te acuesta, ele lo acuesta, ou ele se acuesta, nós outros nos acostamos, vosotros os acostais, eles se acuestam, e assim sucessivamente. Também vimos os demonstrativos, onde vimos que, pelas regras da Real Academia Espanhola, eles nunca são acentuados e são divididos em 3. O este, esse e aquele. Este para coisas, objetos, pessoas que estão próximos do falante. Esse, coisas, pessoas, objetos próximos do ouvinte. Aquele para coisas, pessoas, objetos próximos longe, tanto do ouvinte quanto do falante. Fora os demonstrativos, nós também vimos os possessivos, que vai falar ali de posse. Yo, mio, mia, mios, mias, tu, tuyo, tuya, tuyo, tuyas, el, suyo, 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 suyas, nuestro, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, ellos, suyos, suyas, suyos, suyas. E finalizamos ainda com os interrogativos, que são aqueles usados para a pergunta, seja ela direta ou indireta. E também vimos expressões dos nossos queridos amigos vizinhos, los hermanitos, los argentinos, certo? Eu sei que a revisão é só ali um bate-volta, é um papum, foi, passou, quase que não dá tempo de a gente tirar dúvida, mas se tiver dúvida, você já sabe que pode falar comigo, tá bom? E é isso, galera. Daqui a 15 minutinhos nós voltamos com a correção da atividade. Agora é com vocês, manos à la obra.
Voltei, meus amores. Estava aqui já ansiosa, esperando vocês terminarem logo essa atividade. Estava muito fácil, né? Foi um papum rapidinho, você terminou e já voltou aqui para me ver. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim. Será que é saudade ou é dúvida de saber se está certo, se está errado? Então, galerinha, vamos lá para a correção da nossa atividade? Então, simbora! A questão número 1 diz o seguinte: estudamos que na língua portuguesa os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós e eles. E que somente na terceira pessoa do singular e do plural que ele vai mudar de gênero, porque tem ele, ela, eles e elas. Porém, na língua espanhola nós temos mais duas pessoas verbais que sofrem essa mudança, que vão sofrer mudança de gênero e de número. Quais são essas duas? A primeira e a segunda pessoa do singular, a primeira e a segunda pessoa do plural, a primeira pessoa do singular e plural, segunda pessoa do singular e do plural, ou terceira pessoa do singular e do plural. É só você pegar aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Eu, tu, ele, ella, usted, até aí tá tudo bem, tá igual ao português, né? Eu, tu, ele, ela. Aí a gente chega lá no plural. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Primeira e segunda pessoas do plural. Isso mesmo, galera. Em espanhol, fora o ele, ella, usted, que é a terceira pessoa do singular e do plural, nós também temos a primeira e a segunda pessoa do plural com a mudança de gênero, tá? Então, o nós outros tem o seu feminino, nós outras, e o vós outros também tem seu feminino, vós outras, certo? Questão número 2. Na terceira pessoa do singular e plural, nós temos os usted e os ustedes. E para que eles são usados, galera? Quando é que eu vou usar os te ou ustedes? Essa tá muito fácil, porque você só precisava lembrar lá da nossa aula sobre apresentação e despedida, ou prestar mais atenção também na aula lá no iniciozinho, quando eu falei sobre os te e os ustedes. Então, quando que eles são usados? Para falar com alguém formalmente? Para falar com alguém informalmente? Para falar com gírias? Para falar com pessoas da nossa idade? Ou para falar com crianças? Eles são usados para falar com alguém formalmente. Nós podemos traduzi-lo para senhor e senhora, ou senhores e senhoras. Então, fica ali essa dica para você lembrar. Os te, você vai traduzir para senhor e senhora, que é formalmente, tá bom? Questão número 3, meus amores. Os pronomes demonstrativos são aqueles usados para substituir o quê? Um nome. E na frase, Iván vive en casa. A alternativa que completa corretamente a sentença é Iván vive en aquel casa, Iván vive en aquele casa, Iván vive en aquella casa, Iván vive en aquela casa ou Iván vive em aquele casa. Primeiro, você tem que lembrar lá da nossa aula sobre substantivo. Casa é um substantivo, né? Mas é um substantivo feminino ou um substantivo masculino? Casa é um substantivo feminino e singular, né? Substantivo feminino singular. A gente sabe que o pronome demonstrativo, ele também está totalmente ligado com o nome. Então, ele vai se referir ao nome concordando com ele em gênero e número. Beleza, casa é singular feminino. Substantivo singular feminino. Então, em português seria aquela. A gente já exclui o aquele. Aquele está escrito em português. Aquele nem está escrito também, não é o feminino, perdão. Está escrito em espanhol, mas não é feminino. Então, sobrou aquela e aquella. E aí vem aquela dúvida, qual dos dois que é, professora? Aquela é em português, com um L apenas é em português. Em espanhol é com 2 L's. Então, Iván vive en aquella
caça. Certo, meus amores? Bem facinho, não tá não? Tava muito fácil, galera. Essa atividade vocês fizeram em 5 minutinhos. Na frase, yo pienso lo mismo que tú. Os pronomes yo e tu, que estão destacados, são, respectivamente, pessoal e pessoal, possessivo e pessoal, pessoal e demonstrativo, possessivo e possessivo, demonstrativo e demonstrativo. O yo é o meu eu da língua portuguesa e o tu é o meu tu da língua portuguesa, certo? E eles são o quê, gente? São pronomes personales, pronombre personal. Então, a resposta correta é a letra A, são pessoal e pessoal, certo? Continuando, agora a gente vai chegar lá naquele momento que eu amo, galera, é o nosso Se Liga no Enem. E claro que eu não poderia deixar de trazer um texto para vocês. Eu trouxe um texto para vocês lá da Universidade Federal da Paraíba e vamos ler esse textinho bem pequenininho. Vamos lá. Pouco depois de la medianoche, quando regressou a casa, le anunciaram que uma mulher lo esperava. Eu vou ler mais devagar, né? Para vocês poderem... Eu tô ligada no 220, gente, então pera lá. Respira fundo, professora. Leia devagar para a gente poder entender. Então, vamos lá. Pouco depois de la medianoche, quando regressou a casa, le anunciaram que uma mulher lo esperava em la sala de visitas. Era elegante e altiva e exalava uma fragrância primaveral. Estava vestida de terciopelo, com mangas hasta los puños e botas de montar del cordobán más delicado, y llevaba un sombrero de dama medieval con un velo de seda. En general, le hizo una referencia formal, intrigado por el modo y la hora de la visita. Sin decir una palabra, ella puso a la altura de sus ojos un relicario que colgaba en su cuello con una larga cadena y él lo reconoció assombrado. Esse é um textinho da novela que Gabriel Garcia Marques escreveu, chamado O General em Seu Labirinto. E vamos lá, querem que eu traduza para vocês? Só hoje, hein? Vou traduzir para vocês, vamos lá. Pouco depois da meia-noite, quando regressou à casa, lhe anunciaram que uma mulher o esperava na sala de visitas. Era elegante e altiva, e exalava uma fragrância primaveril. Estava vestida de veludo, com mangas até os punhos e botas de montar do córdoba mais delicado. E usava um chapéu de dama medieval com um véu de seda. O general lhe fez uma reverência formal, intrigado pelo modo e a hora da visita. Sem dizer uma palavra, ela colocou à altura de seus olhos um relicário que carregava em seu pescoço com uma larga corrente. E ele o reconheceu assombrado. E aí já ficaram interessados em saber de onde é que veio essa história, de como é que ela vai se desenrolar. Gente, esse livro e essa história, que é O General em Seu Labirinto, ela é cheia de suspenses, cheia de coisas bacanas e cheia de uma história assim super envolvente que eu tenho certeza que você vai amar ler. Eu ia falar ouvir e assistir, mas ler, porque na hora que você lê, você entra ali em um outro mundo, em um outro plano. Você está lendo, você está vendo, você está ouvindo tudo, você está sentindo. Então, quando você se entrega à leitura, você consegue ver tudo isso. E vamos parar de conversar e vamos para a pergunta, né, galera? Vamos lá para a pergunta. O pronome sublinhado na frase, le hizo reverência, ele vai se referir a quê? A um desconhecido, a mulher, a ninguém, ao narrador ou ao general. Então, vamos voltar lá? El general le hizo uma reverência. O general lhe fez uma referência formal.
Ele fez essa referência a quem, gente? Ele estava falando, se reverenciando ali a quem? A uma pessoa desconhecida? A mulher? A ninguém? Ao narrador ou ao general? Ele fez uma referência à mulher, né, gente? A mulher que estava ali na sala com ele. E já aproveitou que estava ali na sala, ela aproveitou que ele fez essa reverência, que estava próximo a ela, já tirou ali no seu pescocinho um relicário. Relicários são aqueles pingentes que tem fotos de pessoas dentro, às vezes o pai e a mãe, às vezes um parente, alguém amado. Então ela tirou aquele relicário, mostrou bem pertinho dos olhos dele e ele reconheceu e ficou assombrado. Agora é com vocês tentar descobrir o restante dessa história, por que ele se assustou, quem era aquela mulher misteriosa e super elegante. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido responder as questões muito calmamente. Eu estarei por aqui, sempre à disposição de vocês. Um grande beijo e hasta a próxima classe.